Vou fazer um resumo do que eu apurei da reunião entre Lula e Trump, segundo a perspectiva do lado brasileiro, tá? Bom, Trump se mostrou particularmente interessado na história de Lula na prisão. E aí pergunta quanto tempo ele ficou preso. Lula disse que ficou mais de 580 dias preso. Trump se impressionou com a quantidade de tempo. Em dado momento diz que Lula e ele próprio seriam, isso tudo segundo relatos, tá, gente? Teriam sido perseguidos pelo sistema e deram a volta por cima. É curioso que essa história de dificuldade liga os dois, né? Trump teve particular interesse nessa história. E aí, logo depois daquele momento público em que estão Trump, Lula e integrantes dos dois governos, e a imprensa consegue fazer pergunta, o tema Bolsonaro ficou quicando. E aí, segundo oficiais brasileiros, o presidente brasileiro sentiu necessidade de dar a sua versão sobre Bolsonaro. E aí disse que Bolsonaro não só tinha tentado um golpe de Estado, como esse golpe tinha um plano para assassiná-lo e assassinar outros, e que Trump disse, eu tenho uma boa impressão dele, isso segundo relatos do governo brasileiro, do lado brasileiro, eu tenho uma boa impressão dele, mas eu não conheço muito bem. O Brasil não queria que Bolsonaro fosse tema, mas achou que tinha que dar essa explicação e, aos olhos do governo brasileiro, o lado americano também não estaria tão preocupado assim com esse tema, eles não se alongaram nisso. Sobre os temas importantes, os pontos importantes, Venezuela. Lula tratou de Venezuela com Trump, disse que estava preocupado com uma escalada de tensão na região e com a crise humanitária que isso poderia resultar e se colocou à disposição para ajudar politicamente a resolver algum problema. O Brasil tem uma liderança na região e está à disposição para exercer isso se for necessário. Eles também falaram de Magnitsky, Lula falou de Magnitsky, nesse caso não tem muita resposta do que o lado americano disse, até porque eu acho que para o Brasil esse é um tema bastante delicado, não só Magnitsky, mas como sanções a ministros brasileiros, ministros do Supremo. Eles falaram de tarifaço, que foi o que tomou mais conta da reunião. Nesse caso, o lado brasileiro interpreta que há chance para suspensão, mas que isso não deve acontecer no curtíssimo prazo, que agora é o momento do início das negociações. Numa fotografia geral, como é que integrantes do governo brasileiro definem esse momento? Eles dizem o seguinte: a conclusão de um processo de descontaminação da imagem do governo brasileiro em relação a tudo que aconteceu com o Bolsonaro, esse processo foi finalizado e que agora inicia-se um processo de negociação para tentar levantar pelo menos parte das tarifas impostas por Donald Trump. E uma sensação do lado brasileiro que vai na seguinte linha. Uma fonte usou a expressão assim, olha, toda a história construída pelo filho do presidente fez com que Trump subisse no telhado e jogasse a escada fora. Agora, eles precisam encontrar uma escada para descer. E o Brasil pode ajudar a encontrar essa escada, colocar a escada lá para Trump descer. O que isso significa? É a história do me dê motivo. O Trump fez um discurso muito forte contra o Brasil. Recuar agora sem uma imagem de vitória seria ruim para Trump. Então, o lado brasileiro, muito pragmático, diz, se não for nada que prejudique mais o Brasil, a gente pode dar essa escada para o governo americano. Assim definiu essa fonte do lado brasileiro.